A primeira vez que eu peguei o ônibus noturno foi por pura sorte. Claro que eu já tinha escutado as histórias. Todos nós já tínhamos escutado. Lendas urbanas são algo muito popular onde eu moro. Suspeito que, em parte, porque eu venho de uma cidade provinciana, chata e sem graça, com muito pouca coisa a oferecer. As crianças que crescem por aqui não têm muito o que fazer, então a imaginação delas tende a correr solta, como qualquer escapismo. Meus amigos e eu éramos obcecados por lendas urbanas durante os nossos anos de formação. Nós devorávamos as histórias sussurradas nos parquinhos e depois postadas por pessoas anônimas em fóruns online. Nós achávamos essas lendas assustadoras e emocionantes. Elas traziam entusiasmo às nossas vidas, que de outra forma seriam entediantes. Seria justo eu dizer aqui que eu era bastante ingênuo naquela época. Alguns dos meus amigos eram mais céticos, mas eu realmente acreditava em tudo. O caroneiro desaparecido da rua Spencer, o homem meio troll do lado sul e a dama branca da mansão Croft eram alguns dos meus favoritos. Meus amigos e eu assumimos o papel de detetives amadores, investigando cada sítio arqueológico e buscando qualquer evidência desses criptídeos lendários e entidades sobrenaturais. Mas, para minha extrema decepção, nunca encontramos nada. Nem fantasmas ou demônios, monstros, nem sinais de algo fora do comum. E, por fim, eu também me tornei cético, concluindo que todas essas lendas eram apenas bobagens infantis e que eu estava realmente perdendo meu tempo as investigando. O último ônibus era mais um desses mitos locais que nós escutávamos quando éramos crianças e que depois eu presumi que fosse mais uma bobagem como todas as outras. Mas agora eu sei mais. Oficialmente, o último ônibus que sai do centro da cidade sai às 15 para a meia-noite da rodoviária de High Street. É um ônibus que as pessoas sensatas pegam se querem chegar em casa em segurança depois de uma noite na cidade. Os pubs e casas noturnas fecham à 1 da manhã. E a multidão e os bêbados se aglomeram nas ruas, brigando por táxis e formando filas para os churrasquinhos no meio da noite, tentando o encontro de última hora ou ligando para os amigos em busca de festas noturnas. É a mesma cena caótica todas as sextas e sábados à noite. Geralmente há algumas brigas e algumas pessoas se machucam ao cair bêbadas na calçada. Tudo costuma ser deprimentemente previsível. A polícia será chamada, assim como a equipe da ambulância, e eventualmente a multidão se dispersará. E então começaremos a entrar nas horas do crepúsculo, quando um silêncio sombrio retornará às ruas escuras, quando todos os cidadãos sensatos e cumpridores da lei estão em casa, aconchegados em suas camas. Depois do expediente, as ruas são deixadas para os vulneráveis, como os moradores de rua sem ter para onde ir, forçados a buscar abrigo embaixo das vitrines das lojas, envolvendo seus corpos gelados em velhos sacos de dormir e rezando para sobreviver à noite. E então, aos predadores, aqueles sobre os quais as mães alertam. As gangues e os homens que espreitam nas sombras, à espreita de mulheres vulneráveis a quem possam atacar. Na segunda pela manhã você poderá ler as histórias nos jornais locais. O morador de rua espancado até virar polpa, ou a jovem abusada sexualmente em um beco.
A polícia abrirá investigações, vai convocar testemunhas e, às vezes, eles capturam os bandidos. Você terá compaixão pelas vítimas, mas, secretamente, se sentirá aliviado por não ter acontecido com você ou com alguém que você conheça. Em todos esses casos, os culpados são monstros, mas são monstros humanos, feitos de carne e osso, e não os demônios sobrenaturais que eu costumava perseguir. Durante os meus anos de cinismo, eu acreditava que esses predadores humanos eram a pior coisa que existia, que eles dominavam as horas do crepúsculo antes do amanhecer. Mas eu estava errado. E agora que eu sei a verdade, eu sei que há coisas muito piores que espreitam nas sombras. A primeira vez que eu peguei o último ônibus noturno aconteceu em um momento difícil para mim. Eu tinha acabado de completar 21 anos e havia terminado com minha parceira de 2 anos. Olhando para trás agora, eu vejo como o término foi o melhor para nós dois. Mas, na época, eu ainda estava devastado com isso e com muita raiva. Meus amigos me levaram para uma noite na cidade, na esperança de me animar. Era uma boa ideia, mas infelizmente não deu certo. Bebi demais. Comecei pelas cervejas e acabei nas doses de bebidas mais fortes. Fomos a uma boate onde eu fiz várias tentativas constrangedoras e frustradas de tentar ficar com alguém. Como se isso não bastasse, eu comecei uma briga com um dos meus melhores amigos, dando um soco nele antes de ser expulso da boate pelos porteiros. E, que nem um idiota, eu decidi andar sozinho pelas ruas, completamente embriagado. De alguma forma, eu consegui andar sem cair de cara no chão. Eu consegui cambalear até um ponto de ônibus, sem perceber no meu estado de embriaguez que o serviço oficial de ônibus havia encerrado naquela noite e que não haveria ônibus até a parte da manhã. Eu me lembro de me deitar para descansar no banco, e eu devo ter desmaiado, porque acordei várias horas depois e vi as ruas vazias. Eu estava completamente sozinho, ou assim eu pensei. Foi quando eu vi o velho ônibus descendo a rua na minha direção, soltando fumaça preta pelo escapamento. O motor barulhento, interrompendo o silêncio da noite. O veículo estava parcialmente iluminado pelos postes de luz, embora eu tenha notado com certa preocupação que, à medida que ele passava pelos postes, as lâmpadas piscavam. O veículo tinha essa cara retrô dos anos 60. O tipo de lata velha sobre rodas que você esperaria ver dentro de uma exposição de carros clássicos. Ao contrário dos veículos modernos com os quais nós estamos acostumados, aqueles que deslizam silenciosamente pelas ruas, aquela caçamba velha e enferrujava, chacoalhava ruidosamente, parecendo que poderia quebrar a qualquer momento. Mas, ao invés disso, ela continuou vindo, descendo a rua vazia e se aproximando cada vez mais do meu ponto. Notei que não havia logos ou nomes pintados na lateral do ônibus, e nem o destino acima do para-brisa dianteiro. O exterior do veículo era todo pintado de preto, e até as janelas eram escurecidas, o que significava que eu não conseguia ver quem ou o que estava lá dentro. Senti um arrepio percorrendo a minha espinha, ao me lembrar dos detalhes que eu ouvira sobre a lenda do último ônibus. Uma daquelas lendas sobre as quais eu havia pesquisado na minha juventude. O veículo que eu vi à minha frente correspondia perfeitamente à descrição do ônibus nas histórias. O ônibus fantasma.
que aparece em uma rua abandonada nas primeiras horas da manhã, oferecendo carona aos cansados e necessitados. Quase entrei em pânico naquele momento, me perguntando se eu estava sonhando ou sofrendo de alguma ilusão paranoica. Eu passei grande parte da minha juventude perseguindo essas lendas, buscando qualquer evidência que pudesse comprovar a existência de algo fora da nossa realidade. Mas agora que a verdade parecia estar me encarando, uma parte de mim queria me fazer levantar e sair correndo. Mas eu não fiz isso. Eu não sei se fiquei paralisado de medo ou se foi a curiosidade que me venceu. Mas eu me mantive firme e esperei o ônibus chegar. Me levantei com as pernas bambas quando o ônibus parou em frente ao meu ponto. E, apesar da quantidade de álcool que eu havia consumido, de repente eu me senti bastante sóbrio. Pareceu levar uma eternidade para o veículo estacionar e para a porta velha e rangente se abrir. Quando isso aconteceu, eu fui surpreendido por um homem simpático e de meia idade, vestindo um uniforme azul impecável, e que estava calmamente sentado ao volante, dirigindo seu ônibus para um local não especificado. Ele sorriu para mim com um olhar amigável e acolhedor. Então, ele abriu a boca e falou num tom de voz suave e quase paternal. Boa noite, amigo. Você vem a bordo? Eu já tinha ouvido falar do enigmático motorista antes, mas mesmo assim a sua aparência e comportamento me pegaram de surpresa. Eu tive dificuldade para encontrar as palavras para responder. Eu fiquei ali gaguejando. Onde você vai me levar? Eu perguntei nervosamente. Para casa. Eu te levo para a sua casa, eventualmente. Mas a vida não é sobre o destino, é sobre a jornada. Às vezes é preciso dar um salto de fé. Então, o que me diz, meu jovem amigo? Quer ir conosco? O motorista disse isso com um sorriso tranquilizador. Mas eu tenho que admitir que fiquei assustado naquele momento. Aterrorizado, para dizer a verdade. De alguma forma, eu percebi o quão importante isso seria na minha vida. E com a decisão que tomei naquele exato momento, eu poderia moldar o resto dela. Eu não sabia exatamente o que me esperaria se eu embarcasse, mas eu tinha uma boa ideia, e isso era aterrorizante. Mas se eu fosse embora, eu nunca descobriria a verdade. Então eu respirei fundo, criei coragem e entrei no ônibus, vendo o motorista sorrir enquanto a porta se fechava firmemente atrás de mim. Mas quando eu olhei para o motorista do ônibus de perto, eu senti algo sinistro nele e imediatamente eu comecei a me arrepender da minha decisão. Mas aí já era tarde demais. Foi a primeira vez que andei no ônibus noturno. Ao longo dos anos, eu já viajei 3 vezes no total e sobrevivi para contar a minha história em cada ocasião. Conseguir pegar o ônibus fantasma não é tão fácil quanto você imagina, porque nesse ponto não há regras a serem seguidas, nem horário ou local definido. Não sei se é pura sorte ou se o próprio ônibus é quem escolhe os seus passageiros. No entanto, eu consegui juntar os pontos em comum, usando minhas próprias experiências e a de outras pessoas que também fizeram a sua viagem. Nós temos um fórum online que usamos para compartilhar nossas histórias e trocar informações. É uma questão de segurança, tanto quanto qualquer outra. O ônibus noturno pode ser letal se você não se mantiver atento. E, tendo acumulado esse conhecimento ao longo dos últimos anos, agora eu compartilharei com vocês. Ao entrar no ônibus,
Você verá fileiras de assentos com encosto rígido, que se estendem até a parte traseira do interior do veículo. Não há nada de incomum nisso, pelo menos não à primeira vista. Você também verá outros passageiros, mas você não deve interagir com eles neste momento, e nem mesmo manter contato visual. Vá se sentar em um banco vazio em qualquer lugar na frente do ônibus. Não importa exatamente onde. Eles virão até você no seu próprio ritmo. A viagem em si pode durar horas, ou pelo menos é isso que parecerá enquanto você estiver a bordo. Você poderá olhar pelas janelas fechadas e apreciar a paisagem tal como ela é. Inicialmente, você verá locais familiares, ruas do centro da cidade e prédios e empresas que você reconhecerá. No entanto, logo perceberá que algo não está certo com esse cenário. As ruas estarão completamente abandonadas, sem trânsito ou pedestres à vista. Não haverá nenhum comércio aberto, nem luzes emanando de nenhum lugar ao longo da rua. E quanto mais você se afastar do centro da cidade, mais bizarra será a paisagem que você encontrará. Em breve, as ruas organizadas e os prédios bem conservados darão lugar à decadência urbana. E você verá estruturas em ruínas, como as de uma cidade perdida e esquecida pelo tempo. Por fim, o ônibus deixará a cidade para trás e entrará no que parece ser uma densa floresta. A estreita estrada que você seguirá estará envolta em escuridão, tendo como única fonte de iluminação os fortes faróis do veículo. Se você olhar para a mata em ambos os lados da estrada, ocasionalmente avistará sombras se movendo por trás da linha das árvores. Serão figuras estranhas e animais não identificados, com olhos vermelhos brilhando através da escuridão. Você verá essas criaturas inquietantes por apenas alguns segundos enquanto o ônibus passa. E então elas desaparecerão. A princípio, você pensará que é apenas a sua fértil imaginação te pregando peças, mas no fundo você saberá que há algo maligno e à espreita dentro daquela floresta. A esta altura da jornada já deve estar claro que você não está mais no reino dos vivos. Não sei para onde o ônibus te leva, mas sei que não é sensato ficar olhando pela janela por muito tempo. O que se esconde lá fora pode te deixar louco. Além disso, o seu foco deve estar nas pessoas dentro do ônibus, pois elas representam a ameaça mais imediata. Meus colegas online e eu consideramos esses passageiros como almas perdidas. Parece certo que eles não fazem mais parte do mundo dos vivos. Há algo que falta neles, como se fosse uma peça importante. E assim que você conversar com eles, e eles o envolverão caso você queira ou não, você verá a tristeza em seus olhos vazios e mortos. Eles querem se apegar a você, porque você tem o que eles querem, a vida. É por isso que é tão importante que você siga as regras. Não deixe que eles entrem na sua cabeça, não importa o que você faça. Existem 6 entidades que você provavelmente encontrará ao entrar no ônibus, cada uma com as suas próprias características e truques únicos, que tentarão usar contra você. Com base nas experiências compartilhadas pelos membros do nosso fórum, juntei uma descrição de cada uma dessas entidades sobrenaturais. Em primeiro lugar, temos o motorista, cuja descrição física eu já abordei. A primeira tarefa do motorista é fazer você embarcar.
E é por isso que ele parecerá tão simpático e acolhedor, convidando você a dar uma volta em seu ônibus. No entanto, assim que a porta se fecha atrás de você e o ônibus começa a se mover, você verá o sorriso do motorista se desvanecendo levemente, enquanto ele quebra o contato visual e se concentra na estrada. Apesar disso, o motorista é uma figura benigna, que desempenha um pequeno papel, mais importante, nos eventos que se seguem. A partir de então, sua função é simplesmente dirigir, e ele cumpre a promessa que fez a você. Eventualmente, ele o levará para a sua casa, desde que você não caia em nenhuma armadilha dos espíritos durante a viagem. Como eu disse, a viagem parecerá durar horas, mas quando ele o deixar na rua de sua casa e de volta ao nosso reino, será como se o tempo não tivesse passado. Ele te deixará ir e, sorrindo, dirá: tenha uma boa noite. Espero te ver em breve. E você ficará parado na calçada, em frente à sua casa, perplexo e ainda em estado de choque e descrença, enquanto observa o ônibus fantasma passando pela rua, antes de desaparecer inexplicavelmente no final dela. Depois do motorista, a primeira passageira que você provavelmente notará é a garota festeira. Trata-se de uma jovem atraente, que aparenta ter na média dos 20 anos. Sua aparência física muda a cada ocasião. Às vezes o seu cabelo é castanho, outras vezes é loira. Da mesma forma, sua pele pode ser clara ou escura, dependendo de quem a observa. O que é sempre consistente é a sua maquiagem e vestimenta. Um vestido de festa, um salto alto e uma bolsa de grife. Seu perfume é doce e sedutor. E você também poderá sentir um toque de álcool em seu hálito. Você também notará que o rímel dela escorreu, indicando que ela esteve chorando. No entanto, há algo em seus olhos profundos e expressivos que o atrairá. Uma beleza interior e uma vulnerabilidade que mexerão com as suas emoções. Vale ressaltar que você se sentirá atraído pela jovem, independentemente do seu gênero ou preferências sexuais habituais. Você não conseguirá tirar os olhos dela e se sentirá compelido a se sentar próximo. A garota festeira se envolverá com você durante os primeiros estágios da viagem, o distraindo das cenas bizarras do lado de fora das janelas do ônibus. No início, ela será flertadora e divertida, perguntando sobre você e falando sobre a sua noite. Mas logo a conversa assumirá um tom mais sombrio, à medida que a garota conta sobre um evento trágico do seu passado. Um abuso na infância, um ex-parceiro violento ou a morte de um ente querido. A história irá variar, mas sempre será triste e de sofrimento. Você se compadecerá dela, mesmo que você não seja uma pessoa empática. Depois que ela lhe contar a sua triste história, a jovem pedirá que você a acompanhe até sua casa para lhe dar algum conforto. Você ficará tentado, mas sob nenhuma circunstância deverá concordar em acompanhá-la. É fundamental que você se lembre de quem ela é e do que ela realmente espera de você. Meu conselho é recusar educadamente a oferta, sem lhe causar sofrimento indevido. A garota festeira pode ser uma alma perdida, mas, ao que tudo indica, ela ainda sente emoções humanas. Ela não ficará brava quando você a rejeitar, mas, ao invés disso, ela soluçará baixinho. Você se sentirá culpado, mas deve seguir em frente e trocar de lugar, deixando a pobre garota com o seu sofrimento.
A próxima passageira que você encontrará se senta algumas fileiras atrás da festeira. Nós a chamamos de a aposentada. Ela é uma mulher idosa, provavelmente na casa dos 80 anos. Cabelos brancos cacheados, usando um chale com um casaco de inverno pesado. E com um pequeno carrinho de compras com rodinhas estacionado embaixo do assento. Seu rosto é enrugado e o perfume que ela usa é bastante forte. Mas a idosa tem olhos gentis e um sorriso doce e maternal. Ela vai te lembrar de alguma parente idosa, como uma avó ou tia-avó, e você sentirá afeição por ela. Uma mulher daquela idade e aparência é a última pessoa que você esperaria encontrar em um ônibus noturno nas primeiras horas da manhã. E, no entanto, aqui está ela. Mais uma alma perdida presa a uma jornada sem fim. A idosa conversará com você de forma gentil e saudável, perguntando sobre sua vida e sua família, enquanto também o entreterá com histórias da sua longa e interessante vida. Você realmente se sentirá à vontade conversando com ela, mas não deve se esquecer de quem ela realmente é. A conversa terminará com a mulher pedindo para você acompanhá-la até em casa, para ajudá-la com as compras ou algo assim. Ela se oferecerá para preparar algo para você comer. Sua refeição ou lanche favorito, seja lá qual seja, e se oferecerá para hospedá-lo durante a noite. Mais uma vez você se sentirá tentado, mas precisa dizer não. Nessa ocasião, não importa o quão educadamente você recuse a oferta, não importa o que você diga ou faça, ela reagirá com fúria absoluta, gritando todas as obscenidades possíveis e imagináveis enquanto o seu rosto se contorce de raiva. É a última coisa que você esperaria de uma senhora aparentemente gentil, mas é isso que vai acontecer. Assim que ela começar o seu odioso discurso, você deve sair do seu assento e ir mais para o fundo do ônibus. Seria sensato não se envolver com ela novamente pelo resto da viagem. O próximo passageiro que você encontrará é um homem de meia idade, desleixado e conhecido como o bêbado. Ele se senta perto do fundo do ônibus e talvez seja o tipo de pessoa que você esperaria encontrar em um serviço noturno. Eu não recomendaria sentar muito perto do bêbado, porque ele cheira muito mal. Seu hálito cheira a álcool e cigarro, e você notará como suas roupas velhas estão sujas e rasgadas, e sua barba desgrenhada estará bastante emaranhada. Você provavelmente não vai querer se envolver com ele, mas o bêbado vai começar uma conversa com você de qualquer maneira. E contra o seu melhor julgamento, você vai se deixar levar por ela. O bêbado vai se mostrar surpreendentemente inteligente e perspicaz. Será bastante educado sobre assuntos como religião, filosofia e teoria científica. Ele contará uma história em forma de parábola ou fábula, com um toque sombrio. Quando conheci o bêbado, ele me contou a história do sapo e do escorpião, o que demonstra a natureza cruel e destrutiva da vida. Em seguida, ele tirará um cantil prateado do bolso interno do paletó e lhe oferecerá uma bebida. Independentemente de suas preferências alcoólicas, você ficará tentado a tomar um gole. A bebida terá um cheiro doce e convidativo, mas é claro que você deve recusá-la. Depois que você recusar a bebida, o bêbado vai te lançar um olhar furioso, antes de balançar a cabeça e dizer: Você é um idiota, uma criança idiota. Você não tem ideia do com que está lidando. Essa é a sua deixa para seguir em frente.
Nesse ponto, você notou como os 3 primeiros passageiros estavam tentando atraí-lo, usando qualquer encanto ou poderes sobrenaturais que tivessem à disposição. O objetivo final deles é induzi-lo a sair do ônibus e acompanhá-los. Nem preciso dizer que você não deve fazer isso. Não se quiser voltar para a sua casa. Ninguém sabe exatamente o que acontece com aqueles que caem em uma de suas armadilhas. Sabemos que vários membros do nosso fórum desapareceram sem deixar vestígios ao longo dos anos, e que minha cidade tem um longo histórico de desaparecimentos inexplicáveis. O 4º passageiro, no entanto, é diferente dos demais. Ele é um jovem sentado na última fileira, escutando música com fones de ouvido conectados a um Walkman estilo anos 80. Nós o chamamos apenas de o cara dos fones de ouvido. E parece que tudo que ele faz é escutar música de olhos fechados, batendo o pé no ritmo da música. O cara dos fones de ouvido não tentará interagir com você e nem mesmo reconhecer a sua presença. Mas isso não quer dizer que ele não seja perigoso. Um membro do nosso grupo teve um encontro com o sujeito. E, para ser justo, aquilo foi uma provocação. Se sentindo ousado, meu amigo se aproximou do rosto do passageiro, acenando com as mãos e estalando os dedos, na tentativa de chamar a atenção desse espírito. Quando isso não funcionou, ele tolamente agarrou os fones de ouvido do sujeito, os arrancando da cabeça dele. Como era de se esperar, o cara dos fones de ouvido não reagiu bem a essa invasão do seu espaço. Num instante, ele pulou da cadeira e desferiu um soco e derrubou o agressor com um só soco. Meu amigo se lembra de uma dor aguda e intensa na nuca antes de desmaiar. Ele disse que a próxima coisa da qual ele se lembrava é de acordar na própria cama na manhã seguinte, com o nariz quebrado e um corte feio na nuca. Ele também encontrou um bilhete no bolso da sua calça jeans, escrito de forma grosseira, no verso de uma passagem de ônibus antiga, com o que parecia sangue seco. E no bilhete dizia: "Faça isso de novo e eu arranco a sua cabeça." Sem surpresa, depois disso, meu amigo nunca mais subiu no ônibus noturno. Não sei qual é a do cara dos fones de ouvido, mas meu conselho é deixá-lo em paz. Então, a esta altura, você provavelmente está se perguntando por que alguém iria querer pegar o ônibus noturno, considerando que você seria transportado para uma realidade alternativa aterrorizante e se encontrará com seres sobrenaturais que desejam prendê-lo por lá. Bem, a resposta curta é que nenhuma persuasão o faria, exceto um punhado de aventureiros urbanos enlouquecidos e investigadores paranormais amadores como eu sou. A maioria dos que embarcaram no ônibus fantasma o fizeram por acidente, sem perceber no que estavam se metendo até que fosse tarde demais. E a maioria dos que já andaram no ônibus pelo menos uma vez não tem a mínima vontade de fazê-lo novamente. Mas existem aqueles de nós que procuram um ônibus fantasma pela segunda, terceira ou, no meu caso, quarta vez. Bem, por quê? Nós temos nossos motivos. Na verdade, geralmente há uma razão acima de todas as outras. Nós queremos ver o arauto e fazer a ele a única pergunta que nos é permitida. Eu vou me arrepender da minha primeira viagem no ônibus pelo resto da minha vida. Embora estivesse bêbado, eu tinha inteligência o suficiente para me livrar de vários truques ousados por aqueles gols, mas eu não estava preparado para ele.
O arauto é o único passageiro que ainda não está dentro do ônibus quando você entra. Ele chega depois que você já conseguiu passar pelas entidades fantasmagóricas e acha que o pior já passou. A primeira coisa que você notará é uma cruz em chamas, erguida no topo de uma encosta obscura, com vista para a estrada à sua esquerda. Eu me lembro da primeira vez que vi aquele símbolo agourento e do medo intenso que senti, pois sabia que algo ruim estava por vir. Um momento depois de avistar a cruz, eu fiquei chocado ao ver que o ônibus estava diminuindo a velocidade e parando no acostamento. Em seguida, o motorista acionou a porta basculante na frente do ônibus, abrindo para o que quer que estivesse do lado de fora. O terror quase me dominou ao pensar nos horrores que se escondiam naquelas terras sombrias, nas criaturas e demônios escondidos nas florestas e encostas assombradas. Eu me lembro de olhar para os outros passageiros, de alguma forma esperando que esses espíritos malignos me oferecessem alguma proteção contra o que quer que estivesse por entrar. Mas, ao invés disso, as suas cabeças estavam baixas, enquanto todos mantinham um silêncio solene. Percebendo que eu estava sozinho nessa, eu olhei pela janela e presenciei uma cena que me arrepiou até os ossos. Havia um pequeno abrigo coberto à beira da estrada, quase coberto por vegetação rasteira e apenas visível na penumbra. E dentro desse abrigo de ônibus, aparentemente abandonado, estava uma figura alta e encapuzada. Um indivíduo sinistro, com o rosto coberto e o seu corpo consideravelmente escondido sob um manto longo e escuro. O estranho homem permaneceu imóvel e silencioso, embora eu logo tenha avistado um animal ao seu lado, um grande cão preto, que rosnava agressivamente através de um focinho cheio de dentes afiados, enquanto me encarava com olhos famintos e predadores. E apenas o fino vidro da janela do ônibus me separava dele. Imaginei o cão se soltando e subindo os degraus e correndo pelo corredor, cravando as suas presas afiadas na minha carne macia. Felizmente, o dono do cão manteve o controle da fera, embora eu estivesse longe de estar fora de perigo. Também notei o quão quente e sufocante o clima ficou de repente, quando uma onda de calor quase insuportável me atingiu. Enquanto isso, o ônibus permanecia estacionado, pelo que me pareceu uma eternidade, com a porta entreaberta, enquanto o motorista esperava para ver se o seu passageiro entraria ou não. Com o tempo, eu descobri que a figura encapuzada, a quem nós chamamos de o arauto, fará uma das duas coisas nesse momento. Ou entrará, ou permanecerá imóvel no lugar, até que o motorista diga algo como: "Bem, hoje à noite não", antes de fechar a porta e seguir em frente. Pelo que pude perceber, tanto por experiência própria quanto pela de meus contemporâneos, é isso que acontece na maioria das vezes. De 2 em cada 3 vezes, o arauto não sai do ponto, e ponto final. Mas às vezes ele se adianta, andando pela lama com as suas botas pesadas enquanto arrasta o seu cão infernal pela coleira e entra no ônibus, levando o motorista a dizer: "Boa noite, senhor. Espero que tenha uma boa viagem." O arauto não responderá. Ao invés disso, ele andará pelo corredor com seu fiel vira-lata o seguindo. Ele se sentará perto da frente do ônibus, retirando o capuz da cabeça para revelar o que há embaixo.
Até hoje eu não consigo explicar completamente o que eu vi naquele momento aterrorizante. Parecia que havia apenas um vazio escuro onde deveria estar o seu rosto, com duas órbitas flamejantes ao invés de olhos. Ele não tinha uma boca visível, portanto, ele não deveria conseguir falar. E, no entanto, ele falou. Ele me chamou com uma voz estrondosa, divina, que ecoava pelo interior do ônibus. Venha até mim, criança mortal. Venha sentar-se comigo para que nós possamos conversar. Como você pode imaginar, eu estava completamente apavorado naquele momento. Tanto que eu pensei que fosse apagar ali mesmo. Mas, por razões que eu não conseguia explicar, eu obedeci às ordens do arauto, sentindo que fisicamente eu não conseguia resistir a ele, como se minhas pernas não estivessem mais sob o meu controle. Eu me lembro de olhar para os outros passageiros enquanto caminhava pelo corredor, esperando que um deles pudesse me ajudar. Mas todos os quatro mantinham a cabeça baixa, enquanto murmuravam algo juntos, recitando uma espécie de oração em uma língua que eu não conseguia entender. Se tornou óbvio para mim que o arauto tinha algum tipo de poder sobre aquelas almas perdidas e que todas estavam presas sobre esse feitiço. Talvez eles já tenham sido como nós, vítimas do ônibus fantasma e dos poderes divinos do arauto. De qualquer forma, eles não me ofereceram nenhuma ajuda naquele momento. E logo percebi que estava completamente à mercê dele. Involuntariamente eu me sentei na fileira logo atrás do arauto. Sua cabeça se virou de um jeito nada natural para me encarar, enquanto seu cachorro rosnava agressivamente na minha direção. Mas felizmente ele resistiu à vontade de morder a minha perna. E eu não consigo descrever o cheiro do arauto, a não ser dizer que ele fedia a algo morto. Os orbes flamejantes que ele tinha no lugar dos olhos me encaravam, e eu não conseguia desviar o olhar, por mais que tentasse. Eu me sentia em chamas, como se minha própria alma estivesse queimando debaixo daquele olhar odioso. Em meu estado de horror abjeto, eu imaginei o que aquele monstro poderia fazer comigo. Imaginei que ele poderia acabar comigo com facilidade. Mas esse era o menor dos meus medos. Eu acreditei que poderia me tornar igual aos outros, como uma alma perdida anônima, viajando nesse maldito ônibus por toda a eternidade. De qualquer forma, eu estava impotente para fazer qualquer coisa naquele momento, além de permanecer imóvel no meu assento, esperando que o arauto falasse. Apesar da ausência de olhos, de alguma forma eu podia perceber que ele me observava de uma posição superior, que me considerava com total desprezo, como se eu fosse uma formiga prestes a ser esmagada. Até hoje não sei se ele estava falando em voz alta ou se a sua voz estrondosa estava apenas na minha cabeça. De qualquer forma, eu me vi totalmente paralisado enquanto ele pronunciava suas palavras. Vejo que mais um mortal encontrou seu caminho para o meu reino. Confesso que tenho pouco tempo para a sua raça desprezível. No entanto, devo respeitar as regras. Por esta razão, eu considerei passagem segura e responderei a uma pergunta. Me pergunte o que quiser, mortal, e eu lhe transmitirei meu conhecimento infinito. Pois bem, este foi um momento que eu revivi inúmeras vezes na minha mente ao longo dos anos.
Eu poderia ter perguntado literalmente qualquer coisa ao arauto. Os números vencedores da loteria, quem matou JFK, o sentido da vida, porque ele vê e sabe tudo. Então as possibilidades são ilimitadas. Um sujeito do nosso fórum perguntou ao arauto como ele morreria, e ele lhe disse que os seus vícios o matariam em 6 meses. Bem, esse cara usava coisas, mas riu do aviso do arauto e continuou usando. 6 meses depois, ele morreu de uma overdose. Em outro caso, havia uma jovem que, na época do seu encontro com o arauto, estava presa em um relacionamento abusivo e controlador. Ela perguntou à entidade o que aconteceria se ela continuasse com aquele seu namorado otário. Bem, ela foi informada de que sua vida acabaria a menos que ela rompesse o relacionamento. Isso provou ser a motivação que ela precisava para deixá-lo. E, cerca de 1 ano depois, o desgraçado foi preso por acabar com a vida de outra garota. E então ele foi condenado à prisão perpétua. Mas é claro que eu não sabia de nada disso na época. Eu não sentia nada além de puro medo enquanto permanecia imóvel no meu assento, tremendo dentro das minhas botas enquanto o arauto me encarava com desgosto. Naquele momento arrepiante, eu só consegui pensar em uma pergunta, que gaguejei com meus lábios trêmulos. O que é você? Juro que consegui ouvir a criatura zombar com desprezo, antes que ela desse a sua resposta. Infelizmente, vocês jamais compreenderão que eu sou ou o que represento. No entanto, eu lhe devo uma resposta, e portanto explicarei nos termos mais simples. Eu sou passado, presente e futuro, e vejo tudo de onde estou, e ainda assim jurei não intervir em seu mundo. Ele fez uma pausa momentânea, virando seus olhos flamejantes em direção à paisagem escura do lado de fora da janela. Este mundo que você vê diante de mim é o meu reino, meu domínio. Ofereço santuário àqueles que não têm para onde ir, dando lar às almas perdidas, que estão presas entre os reinos mortal e eterno. Talvez você venha aqui um dia e se torne um residente permanente do meu reino sombrio. Ou talvez não. Você poderia ter perguntado sobre qual é o seu destino final, mas escolheu não fazer. E eu respondi a sua única pergunta permitida e cumpri a minha obrigação. E agora, meu filho, eu me despeço de você. Com isso, ele se levantou da cadeira e chamou seu cão, que deslizou pelo corredor em direção à saída. Eu fiquei pasmo em estado de choque. Eu ainda tinha tantas perguntas a fazer que abri a boca sem pensar. Espera! Eu gritei para ele, imediatamente me arrependendo da minha decisão de gritar. O arauto se virou bruscamente, com seus olhos ardendo cada vez com mais intensidade. O seu cão rosnando enquanto mostrava os dentes afiados, puxando a guia enquanto tentava me alcançar. Quando o arauto voltou a falar, o seu tom se tornou raivoso e ameaçador. Preste atenção ao meu aviso, seu idiota. Eu tolerei sua presença em meu reino até agora, mas não teste a minha paciência. Eu posso infligir a você uma dor que vai além dos seus piores pesadelos. E eu não vou hesitar em fazer isso se você quebrar as regras novamente. Senti todo o sangue sumindo do meu rosto e o meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, enquanto um terror absoluto me dominava. Nem preciso dizer que eu fiquei caladinho. Eu fiquei apenas observando, chocado e atônico, enquanto o arauto deslizava pelo corredor, arrastando consigo o seu rosnante cão infernal.
O motorista parou o ônibus lentamente, para permitir que aquela criatura terrivelmente divina desembarcasse. Comecei a sentir pontadas de alívio ao pensar que o meu calvário estava quase no fim. Mas havia uma última reviravolta em seu episódio macabro. Assim que o arauto desceu do ônibus, os meus companheiros de viagem se levantaram repentinamente de seus assentos, todos se virando simultaneamente em minha direção. E, para meu horror, eu vi seus olhos, que estavam negros como azeviche, e suas bocas estavam escancaradas, revelando como buracos negros. Parecia que todos tentavam gritar, mas nenhum som era emitido. Aterrorizado, eu me virei para a janela, e então vi o que espreitava na floresta escura de ambos os lados da estrada. Eram centenas de olhos vermelhos e flamejantes, emergindo da fileira de árvores. Eram olhos que pertenciam a feras profanas que uivavam como lobos na noite, todos focados no nosso ônibus. Gritei de horror, temendo que o arauto tivesse mudado de ideia e estivesse convocando seus asseclas infernais para me despedaçar. O uivo aumentou rapidamente de volume, se tornando tão alto que quase fiquei surdo. O que aconteceu em seguida permanece como um borrão na minha memória. Eu me lembro de um estrondo horrível e da pressão que se acumulou dentro da minha cabeça, até que pensei que o meu crânio fosse explodir. De repente, houve um clarão ofuscante, me forçando a esconder os olhos sob as mãos. Um momento depois, eu abri os olhos novamente, apenas para descobrir que as feras haviam desaparecido, assim como os meus macabros companheiros de viagem. Eu estava sozinho dentro do ônibus, apenas eu e o motorista, enquanto continuávamos por aquele trecho solitário da estrada. Tenho pouquíssimas lembranças do resto daquela jornada. Acho que não demorou muito para deixarmos o reino das trevas e retornarmos às ruas da cidade que eu conhecia e reconhecia. Quando chegamos à minha rua, eu não pude acreditar. Eu imaginei que era algum tipo de pegadinha macabra. Fiquei sentado no banco por algum tempo até que finalmente eu precisei ser avisado pelo motorista, que me chamou dizendo: É o seu ponto, amigo. Venha, por favor. Eu não posso esperar aqui a noite toda. Com alguma apreensão, eu caminhei pelo corredor e desci do ônibus, sentindo o ar fresco na pele enquanto retornava ao reino dos vivos. Ainda me lembro do motorista me desejando boa noite antes de partir. Então, essa é a minha história, mas não o fim dela. Você pode se perguntar por que eu não abandonei a minha obsessão pelo ônibus fantasma, mesmo depois do meu encontro aterrorizante. Bem, por muito tempo eu abandonei, mas no fim a curiosidade levou a melhor. Eu não gosto da incerteza da vida, de não saber o que me espera. Eu costumava pensar que a vida era uma incerteza, mas agora eu sei que não. O arauto está lá fora e pode me dar as respostas de que eu preciso. Eu não vou desperdiçar minha oportunidade uma segunda vez. Durante anos eu persegui o ônibus e o peguei mais 2 vezes. Em ambas as ocasiões embarquei e evitei as armadilhas preparadas pelos macabros passageiros. E nas 2 vezes esperei o arauto embarcar. Mas ele não se moveu do seu abrigo. E assim as minhas esperanças foram frustradas. Tem sido extremamente desanimador, mas eu não vou desistir. Hoje à noite eu vou procurar o ônibus mais uma vez e continuarei procurando por ele até que o arauto atenda ao meu chamado. Eu sei dos riscos. Uma noite eu posso embarcar no ônibus fantasma e nunca mais voltar para casa.
Mas mesmo assim eu preciso fazer isso. Preciso saber a verdade, custe o que custar. E agora, se me dão licença, eu tenho um ônibus para pegar.